Perguntaram para mim no Facebook, na página Você Pergunta e a Bíblia Responde. É uma página que eu tenho de perguntas e respostas bíblicas, que a própria palavra de Deus, a Bíblia responde. Me perguntaram, irmão Fabrício, o que é pecado? E eu digo a vocês que pecado, segundo a Bíblia, segundo a religião, a teologia, pecado seria, a grosso modo, errar o alvo. Que alvo? O alvo que Deus estabeleceu ao homem. Pecado seria uma transgressão da lei moral de Deus e da consciência. Mas o pecado ele tem muitos conceitos para muitas religiões. Algumas religiões e seitas dizem que não existe pecado. A Bíblia, pelo contrário, chama pecado transgressão, né? Anomia, ou seja, falta de conformidade com a lei e transgressão dessa lei. Na teologia rabínica, e, por exemplo, na época do apóstolo Paulo, que teve uma forte influência romana e grega, que era a cultura da época do primeiro século, você vê nas cartas paulinas, sobretudo no Novo Testamento, nos evangelhos, mas nas cartas paulinas, um conceito de pecado que ele traz do judaísmo. É o princípio, a inclinação para o bem e para o mal, para as coisas boas e para as coisas más, que eles chamam de Yetzer Hara ou Yetzer Hatob, Yetzer Hara, Yetzer ou Yetzer Hatob, o impulso para o bem e o impulso para o mal. Você vê isso na carta de Paulo, quando ele diz, o mal que abomino, esse eu consigo fazer, mas o bem que eu preciso fazer, esse eu não consigo. Eu quero fazer o que é certo, todavia não consigo. Mas o mal que eu detesto, que eu abomino e que transgride ou afronta a lei moral e santa e ética de Deus, esse mal eu consigo fazer. Então está aí, porque o homem é dotado, é um ser tricotômico ou tripartite, composto de corpo, alma e espírito. E esse corpo mortal, carnal, ele é pecaminoso, né? E o homem é imperfeito. E quando nós damos vazão à carne, e na carne, no apóstolo Paulo, ele fala muito profundamente, várias vezes, desses conceitos. Talvez por ser o mestre rabino, o mestre judeu, estudando na escola rabínica de Tarso, e aos pés do Rabi Gamaliel, Rabino Gamaliel do primeiro século, mestre de Paulo e outros mestres mais, que foi neto, por sua vez, do célebre Hillel, ou Léo, que foi um grande rabino na antiguidade, judaico ou judeu. Você vê as obras da carne e as obras do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 20, ele fala das obras da carne e das obras do Espírito, né? A prostituição, a avareza, o homossexualismo, que eles chamam de porneia e moicheia, ou malacos, né? A lascívia, a contenda, a inveja, né? A promiscuidade, as orgias, as contendas, os partidarismos, a mentira, a inveja, tudo isso, o ódio, tudo isso leva à carnalidade. Aliás, o mestre
o teólogo do 13º século, ou do século 13, medieval, chamado Tomás de Aquino, eu gosto muito desse teólogo, ele tem uma frase que diz: carnalitas vestutas est. A carnalidade é velhice espiritual. Ou seja, quando nós damos vazão à carne, à nossa carnalidade, ou como diz Paulo, nosso trapo de imundícia, nossa carne, nosso corpo, nosso eu carnal, ele difere homem interior e homem espiritual, homem interior e homem exterior. Ou seja, o velho homem, a velha natureza, contrasta ou se opõe à nova natureza. Uma vez que ele fala em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, basicamente, o pecado em Paulo seria uma afronta ou a transgressão grave contra a lei moral santa de Deus e contra a nossa própria consciência humana. Transgressão dessa lei, anomia, falta de conformidade ou legitimidade com a lei santa e moral de Deus e tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus. Isso é pecado. E o impulso para o bem e para o mal rabínico da teologia judaica. Yetzer hara e Yetzer hatov. O impulso, o princípio para a inclinação para o mal, para a carne, para o pecado, e impulso ou inclinação para as coisas do espírito, as coisas santas ou celestiais. Tá ok?